Olá, eu sou Rômulo Contígio aqui de novo. Esse é o Mask TV, aquele podcast que você quer ver. Comigo aqui nesse segundo episódio, nessa continuação desse bate-papo, Carlos Macera. Obrigado da gente dar essa continuidade, de você estar aqui de novo, porque eu acho que não dava para terminar só naquele, e como tem um acordo dos 30, 40 minutos, voltamos. Obrigado. Eu que agradeço. Olha, está sendo um momento ótimo, fantástico. E falar de algo que você é apaixonado é diversão. Então, vamos em frente. Esse modelo de podcast, esse bate-papo onde você consegue ser genuíno, expor as suas ideias, expor como você pensa, ele é gostoso? Eu não sei como você enxerga isso. Você participa de muitos podcasts? Não participo de muitos, até por causa da limitação de tempo minha. São vários projetos. Veja, não tenho noite livre durante a semana. São projetos educacionais e espirituais. Durante o dia, ou eu estou nesses espirituais educacionais, ou eu estou no trabalho, então isso acaba limitando o meu tempo. Entretanto, eu diria que há uma iniciativa importante para todo profissional. Você gosta de podcasts? Eu consumo diariamente, eu ando e treino todo dia. O dia que eu não estou treinando, crossfit ou fazendo alguma atividade assim, eu estou andando e estou ouvindo podcast. Só que qual que é o movimento bacana do podcast? É você levar a sua mensagem, colocar a sua voz, as suas crenças, a tua história para o mundo. E isso, para mim, não tem valor. Não tem valor você poder abrir a boca e transmitir uma mensagem. Eu acho isso importantíssimo. E falando na nossa área de liderança para a segurança, se você quer deixar um legado, se você quer contribuir com o mundo, seja varrendo uma creche, abre e fala o que você sente, o que você pensa. Uma das coisas que eu mais gosto disso é que o podcast ele permite uma naturalidade, né? Por mais que exista uma pauta para a gente seguir, existe essa naturalidade. Sim. De você poder ser quem você é mesmo, falando das suas impressões, das suas características, de como você vê. Tem uma essência sua sendo mostrada nessa câmera. Muito humano. Isso é muito agradável. É muito agradável. Não é aquele produto manufaturado. Vamos falar assim, essa espontaneidade vai te levando aonde você nem imagina. É verdade. A espontaneidade, que eu acho que é uma das características. Eu acho que podcast, eu sempre brinco quando eu falo dos podcasts, que é o seguinte: a gente pode ser cancelado a qualquer momento. A qualquer momento. Aí eu pergunto, mas tem um diferencial seu podcast em relação aos outros podcasts? Eu falo, olha, não é que não tem o diferencial, não. O meu diferencial é o convidado, é a pauta. Basicamente, e quer saber sobre cancelamento? Mamãe ainda vai gostar de mim. É verdade. Então, olha, sempre vai gostar. Sinto muito. Eu sempre fui apaixonado pela área artística. Então, os podcasts, eu cheguei assim meio inseguro, só faz 6 meses. Mas eu gosto muito de fazer isso, de bater esse papo, de poder trazer essa experiência para as pessoas. Quem sabe é um canal onde a gente possa, de uma certa forma, estar ajudando alguém. Não tenha dúvidas. E você me fez lembrar de como eu entrei na área de segurança. Lembra que eu falei que com 28 anos perdi $1 milhão? Sim. Mão na frente, mão atrás. Fui procurar emprego. Fui procurar trabalho. Aí um amigo meu me indicou uma cerâmica. Tinha 350 funcionários que precisava de uma ajuda. Vamos falar que o salário lá era uns R$500 por mês. Parecia uma tempestade de dinheiro, chovendo dinheiro na minha conta. Foi assim que eu comecei na área de segurança. Não foi por amor, não foi por propósito de vida, foi por necessidade de cuidar da minha família. E lembra que eu falei que a vida foi me conduzindo momentos suaves e os momentos mais chacoalhando? Foi aí que eu comecei. Em algum momento, descobri que eu gostava. E aí o resto é história. O resto é história. Eu também não tinha essa aptidão com segurança, nem saúde, nem meio ambiente, nem qualidade. Mas eu estava, né, no ano de 2000, trabalhando como terceiro de uma grande multinacional. E um dos coordenadores, que é meu amigo até hoje, ele deixou a área. Então, eu ficava do lado da mesa, trabalhando na área de meio ambiente, eu fazia projetos ambientais, e ele trabalhava com segurança, lá é XI.
E ele saiu da companhia e aquela demanda eu fiquei ali do lado absorvendo até que chegasse um outro coordenador, até porque era o meu trabalho ali. Perfeito. Eu estava muito mais próximo, mesmo sendo um terceiro. Eu fiquei 11 anos como terceiro trabalhando lá. Bastante, né? E aí o que acontece? Eu me apaixonei também pela área nesse mecanismo. Eu estava em meio ambiente, aí vi segurança, poder ajudar as pessoas, poder fazer com que elas entendam, né, que o trabalho delas não é tudo na vida delas. Sim. E que elas devem voltar para casa do mesmo jeito que veio, não é só um clichê. Eu poderia contribuir com isso, então eu migrei. Então fico feliz também que você chegou, não porque era um sonho, mas porque... Não houve planejamento. Não houve planejamento, mas porque houve, né, você foi levado a essa missão. E enquanto você me falava, eu pensei, muitas pessoas sentem um vazio existencial. A depressão está crescendo. Falando de saúde mental um pouquinho. E o vazio, muitas vezes vem que a pessoa não tem um propósito na vida. O propósito você escolhe. E aí você escolhe amar aquilo, você escolhe se desenvolver e transformar isso de uma forma elevada, de uma forma digna e de valor. Então, indo na direção de saúde mental, a gente pode estar levantando uma parede de tijolos ou construindo uma catedral. É como você olha e transforma a tua vida. Realmente é transformador ter um propósito. Eu acho importante ter um propósito, sim, apesar de ser algo que as pessoas banalizaram demais, então estamos todos os discursos, né? Propósito para isso, propósito para aquilo, mas sem propósito você vai aonde? A vida é fisiológica. Né? É fisiológica, eu preciso entender que aquilo faz parte de mim e que eu quero aquilo para mim, não é? Ponto. Tem um tema, uma sigla bastante conhecida, depois Sim. eu vou falar sobre a questão da saúde, mas você sabe exatamente que ESG, Environment Social Governance, está na pauta das principais empresas. E ainda tem a questão do greenwashing, né? Que também se pulverizou e que está ali conflitando com isso. ESG faz parte dos seus mecanismos de trabalho? Quando você fala de liderar uma operação, deixar uma operação segura, ESG está ligado a isso? ESG pode ter vinculação a isso se a liderança da empresa perceber isso. Um raciocínio importante é: por que eu vou preservar o ambiente se o homem morrer? Me diz, o homem vale mais que uma árvore? Então é necessário, quando a gente pensa em ESG, pensarmos num ecossistema. Qualidade de vida, o ambiente, a governança é importante e o ser humano. Então o ser humano é o elemento central, é o propósito, é o fim. O nosso planeta é uma grande escola para a gente, por tudo que a gente acaba vivendo aqui. Isso é que não pode ser esquecido no ESG, o grande propósito. O grande propósito é a preservação e desenvolvimento da humanidade. Mas você acha que essa filosofia, essa metodologia, esse movimento ESG, ele vai ganhar mais força do que ele já tem? Eu posso falar em termos de Brasil. Não estou vendo, eu diria que não estou vendo um grande crescimento. É necessário que as entidades relacionadas a ESG, que fomentam a ESG, mostrem resultados efetivos. Aí sim você vai ter uma resposta sobre determinadas políticas organizacionais, as boas práticas. Então é necessário comunicar resultados tangíveis e efetivos. Hoje, então, ainda o discurso está sobrepondo a prática. Olha, hoje a mensagem parece um bom caminho, é necessário validação, e isso é que mantém a continuidade dos esforços. Sabe, você começa, você faz, vale a pena, vamos ir. Eu diria, tudo mostra como algo positivo. Ok. Mostra os cases, mostra, mas não para a imagem da empresa, para o ser humano, que é o elemento central disso aí. Da discussão. Aliás, o S justamente é o elemento humano disso. Exatamente. Né? Lógico, a governança é o que vai fazer toda a medição, o desenvolvimento, mas o elemento humano está no centro dessas 3 letras e eu acho que a gente tem que mostrar isso efetivamente. Né?
como qualquer prática, como qualquer metodologia, como qualquer política, para ela se sustentar no médio e longo prazo, a gente precisa mais do que um viés de marketing e comunicação, nós precisamos de um viés que mantenha a consistência, que são os resultados. E depois nós temos um problema social tão gigantesco, vou pegar Brasil, né? Nós temos problemas de equidade, né? Nós não temos, então, esse equilíbrio, né, da mulher e do homem nas suas posições e nas suas lideranças. Não existe, né, esse equilíbrio ainda até hoje. Existe um problema certo de ideologia de gênero ainda muito sério. Existe um problema muito grave do preconceito, a diversidade ainda muito discutida num campo muito superficial, né? Os profissionais não sabem contratar, né, um profissional com uma determinada deficiência ou com determinado gênero, né? Mas eu tenho que colocar essa pessoa lá. Então, existe tudo isso hoje aí ligado ao ESG, à gestão, que eu acho que não está ainda, eu acho que está caminhando, né, né, eu acho que tem muita gente especialista, eu converso com muitos profissionais especialistas lutando muito por isso, mas eu acho que são poucos que estão mostrando o devido resultado. Eu acho que ainda estamos uma coisa meio aparente, eu consigo mapear meus indicadores, mas efetivamente eu não vejo concretamente algo ainda para se dizer, olha, ESG chegou chegando. Eu diria que isso é uma oportunidade que se apresenta à nossa sociedade. Isso é oportunidade. Acima de tudo, quando a gente fala em diversidade, para mim é mais importante a competência. Não a diversidade per si enquanto propósito, mas como um reforçador de uma jornada excelente. Mais um elemento para construir a excelência e caminharmos em direção à excelência. A base sendo a competência. Como eu disse para você, eu fui e me sinto muito privilegiado pelos meus clientes. Eu nunca encontrei qualquer problema nessa área nos meus clientes. Eu não estou falando... É fato, é isso. O posicionamento das mulheres. Na verdade, eu trabalhei mais com mulher do que com homem nas organizações. Os diferentes, trabalhar junto com o pessoal PCD é incrível. Surdos, eu tive que aprender que a minha forma de falar tem que ser ajustada para eles. Então, isso só enriqueceu a minha jornada. Não sei se faz sentido isso que eu falei conversando com você. Já trabalhei em segmentos que realmente tinha que ser só homem, dava um trabalho muito bruto. O organismo realmente precisa suportar isso. Então, de qualquer maneira, o mais importante que eu vi em todos os meus clientes, que eu posso falar que é o meu banco de dados, é a competência. Sabe? Entendo. E a diversidade ela entra enriquecendo, me ajuda nessa palavra, tornando mais plural. A pluralidade, né? Pluralidade. E a vida só fica mais rica, a organização só fica mais rica quando isso acontece. Então eu acho que nós, como consultores, temos sim o compromisso de defender essa diversidade, de defender essa equidade de gêneros, essa equidade onde todo mundo possa se respeitar. Eu acho que a gente tem aí como compromisso também de levar isso para toda a audiência, para quem está perto. Não tenha dúvida. Não tem como fugir, né? Nós precisamos melhorar a vida das pessoas. O ser humano acima de tudo, não é verdade? O ser humano acima de tudo e permitir que a potencialidade das pessoas se manifeste. Em essência, eu diria que é o principal ponto do meu trabalho. Lembra que eu falei que o pessoal sai de casa, acorda querendo acertar? As pessoas são competentes? Essa moçada nova hoje, 30, 40 anos, é muito mais competente que eu e que o meu superpoder acaba sendo fazer cócegas. O pessoal os recursos estão disponíveis, nunca tivemos tanta engenharia, os melhores sistemas, foguete estaciona de ré, gente. Eu faço operação de um continente ao outro usando robô e a internet. Então, o desafio é, hoje, mais do que nunca, o ser humano, que você trouxe aqui, ESG, diversidade. Agora, lembra que eu falei competência? Vamos substituir por capacidade. Tornar possível que cada um coloque o seu melhor na mesa e manifeste o seu melhor. Esse é o desafio, porque as organizações, vamos falar, geração Z, o pessoal reclama deles, assim como reclamava das nossas. Da Y, da X. Sempre tem alguém reclamando da geração anterior, ou da última. Tá? Ok, do ponto de vista comportamental,
Vamos olhar o seguinte. As organizações usam práticas de Taylor ainda, 900 e bolinha, né? 1900 e pouco. As organizações são estruturadas com métodos de gestão do século passado. Só que o mundo mudou, as pessoas mudaram e os sistemas continuam arcaicos. O nome na área ágil são dinossauros. Entendo. É claro que não vai dar certo com as novas gerações. O que funcionou para alguém que hoje tem 60, 70 anos, por que tem que funcionar para alguém de 20, 30 anos? É ridículo isso. O mundo mudou a pergunta, mudou a resposta. Então, os sistemas não são flexíveis, não são adaptativos e é claro que vai dar estresse. É muito importante quando você diz isso, né? Porque nós temos a internet das coisas em todos os lugares agora, né? Tudo se conecta. Temos a inteligência artificial, né? Toda essa tecnologia está ali disponível. Sim. E é nova, né? E aí há, né, esse conflito do antigo com o novo e todo mundo ali querendo aprender, mas é irreversível. Eu acho que se adapta. Né, essa adaptação é necessária, porque a tecnologia, né, os robôs, né, os sistemas interligados, né, que promovem, como você acabou de dizer, que levam a condução em questão de segundos, né, do Brasil para a China. Então, assim, isso ou você se adapta ou você está morto. Rômulo, não é o mais forte que sobrevive. São aqueles que se adaptam. Origem das Espécies é um livro grosso, assim, Sim. que eu recomendo a leitura para todo profissional. Então, meu querido, se você ainda acredita em norma regulamentadora para prevenir acidentes, sinto muito. Norma regulamentadora serve para melhorar a condição segura, tornar a condição segura, não para melhorar comportamento, não para produzir desempenho. É o mínimo. Você nunca vai ser excelente exigindo e mirando no mínimo. Excelente. Você já pegou o gancho, porque eu queria falar um pouquinho do projeto que você tem, que é a Escola de Liderança para Gestores, é isso? Conta para mim o que é esse mecanismo, porque tem tudo a ver com o que você acabou de dizer agora, né? Tudo. Né? Me diz, o que é esse projeto que você defende tanto, tão importante? 60% a 80% da cultura de uma organização, não só de segurança, a cultura, ela é definida pelo que o líder faz ou valoriza. Ponto. O funcionário subordinado a ele só faz o que é importante para o chefe dele, porque senão perde emprego. Então, essa é uma premissa essencial. Claro. Outra, eu já trabalhei, já desenvolvi, usando as técnicas da ciência, 2 modelos de medição de cultura. Cientificamente falando, podendo mapear por área, por setor, por nível organizacional, aonde a cultura é forte, aonde a cultura é fraca. Já fiz muita ciência nisso. Era novinho, cheio de hormônios, cheio de amor, vamos falar assim, nerd. Então vamos colocar o computador na parada, tá? E acabava batendo na liderança. Aí o tempo foi passando e o mundo mudou. Não dá para a gente fazer mais relatórios de cultura de 200 páginas, 150 páginas, porque ninguém tem tempo para ler. Ok, eu posso analisar todas as facetas da cultura. No final, o teu programa de cultura é determinado ou limitado ao que o encarregado e o supervisor vão conseguir fazer. E esse pessoal não tem tempo sobrando. Segunda premissa. Tá? Terceira, eles não querem que o funcionário se acidente. Alguém pode ir lá ajudá-los? Literalmente, na linguagem do encarregado, na linguagem do supervisor, lembrando, se ele não produzir, vai quebrar a empresa. E você não vai ter emprego para você, nem para ninguém. Então, vamos ser coerentes e ajudá-los? Então, eu diria que essas são as premissas. O primeiro passo que nós trabalhamos na escola é uma trilha educacional. É cultura. Usamos andragogia, quer dizer, pouca teoria, a gente não põe livro na cabeça de ninguém, tá? Nós fazemos exercícios e atividades totalmente andragógicos. Como que adulto aprende? Fazendo. Claro. E depois processando. Certo.
já teve experiência o suficiente, ele tem que fazer na prática. É rica a experiência deles. Qual que é o objetivo? Entender que o que ele faz determina a cultura. Ponto. Eu não preciso levar a Shine, quem é estudioso sabe que é o pilar em termos de cultura. Não preciso falar de artefatos, falar de coisas complicadas. Então, é uma jornada educativa para entender que o comportamento dele impacta e o quanto impacta. E comportamento, estou falando o seguinte. Tenho tempo para eu dar um... Tem. Ok. Rio Grande do Sul, empresa química, 500 funcionários, multinacional. O diretor, à época da empresa, foi o guardinha. E foi crescendo na empresa. Ele conhecia todo mundo pelo nome, conversava com todo mundo. E ele realmente era um líder, além de ser chefe, diretor, tá? Ok. E quando ele chegava, ele colocava a maletinha dele na mesa, tirava o paletó e colocava o jaleco e ia para a operação, para conversar com as pessoas e saber o que estava acontecendo. Qual era a primeira coisa que ele perguntava? Como é que foi a produção? Segunda coisa que ele perguntava, como é que estava a qualidade? E terceiro, alguém se machucou? Veja, comportamento é tudo que você faz e fala. Olha a comunicação. Qual o poder de comunicação de um encarregado supervisor? O encarregado supervisor impacta muito mais a cultura ou desempenho do que qualquer diretor, do que qualquer gerente. Se você for ver, gerente e diretor não mandam nada. Eles influenciam indiretamente. Então, essa que é a importância da escola. Um exemplo como esse. Só que ninguém tinha coragem de comentar isso com o diretor. O que nós fizemos? Nós reorganizamos o painel de indicadores, primeiro segurança, qualidade e produção em terceiro, e uma orientação de 5 minutos para o diretor. Olha, não pergunta se alguém se machucou ou não, pergunta o que eles fizeram para garantir a operação segura. Mudou tudo. Mudou tudo. O pessoal com isso, avisando o pessoal de HOP, do Safety Differently, ou do Safety 2, de tudo isso. Essa mudança de comportamento habilitou os indicadores positivos, fez toda a cadeia de comando, gerentes e encarregados e as reuniões operacionais focar em indicadores positivos, melhorou em 3 meses 20% do desempenho operacional relacionado à segurança, só com a mudança de uma pergunta. Como é que implanta HOP? Não é implantável? É implantável sim. É implantável sim, e eu aprendi isso com a área de qualidade. Mas esse líder médio que está diretamente em contato com o frontline, ele tem um poder de influência enorme, gigantesco. Sim. Né? Então, assim, e às vezes ele está no meio, né, entre o frontline e o gerente. É uma posição tática importante. Foi Arquimedes que falou, desculpa, posso estar errado, me deu um ponto de apoio que eu movo o mundo. O ponto de apoio é o encarregado e o supervisor. Tá? Nas organizações que tem muitos funcionários, não dá tempo de treinar todo mundo, de capacitar e tornar todo mundo bom. É vital você garantir a qualidade dos seus encarregados e supervisores. E o turnover alto muda o funcionário, mas se você permanece um ótimo encarregado, você garante a entrada dos novos funcionários. Então, o primeiro passo é entender a cultura com práticas como essa. Segundo, o papel do líder para liderar a segurança. O que ele tem que fazer para liderar a segurança? Ninguém fala isso. Você tem que inspecionar. Não tem nada a ver com fazer inspeção. Ele já faz. Só que ele não percebe valor na forma que é apresentada para ele. Então, qual que é o papel do líder? O primeiro eu já comentei no outro vídeo. É estar presente. Vá para a operação, para quê? Para aprender e demonstrar respeito. Então, o primeiro papel é esse, é ser uma fonte de recurso, de auxílio para a sua equipe. Como é que ele vai fazer isso? Ele já sabe fazer. Então, na verdade, a gente só resgata as práticas dos líderes excelentes que já existem em cada organização e, com isso, você sai o padrão do líder. Já que o pessoal gosta de sistematizar, sai o padrão do líder. Eu estou me comunicando com você? Só que a gente faz isso andragogicamente, com exercícios, com atividades.
A gente mostra um pouquinho de pesquisa, o resultado de pesquisa, e a gente orienta eles e os conduz. Tanto que no dia seguinte, eles já estão aplicando. É presencial e também pode ser feito online? Pode. Pode. O ideal é presencial. Entendo que há barreiras geográficas que limitam, e barreiras financeiras também que limitam isso. Sim. Então, eu diria que o ótimo, falando em termos agora da cultura brasileira ou latina, o híbrido é o ideal. Você estabelece um primeiro contato presencial para estabelecer relação, confiança, raporte. A gente gosta disso. Fala a verdade. Nós estamos juntos. A gente podia estar fazendo online, mas é mais gostoso assim. É só perguntar para qualquer pessoa que, né, do exterior, qualquer gringo, como eles falam, como eles pensam o Brasil. Né? Nós somos o país da relação, né? Nós gostamos de ter a relação, de estar perto, de estar envolvido, de ouvir, de olhar no olho, né? Essencial para a nossa natureza. Essencial. Essencial para a nossa natureza. Então, o híbrido é legal. A gente pode começar no presencial, depois a gente faz online, depois a gente faz um presencial para resgatar engajamento, porque o difícil é manter o engajamento no online. Então, nós podemos usar a inteligência a favor do projeto. Veja, depois do papel da liderança nessa escola, a gente aborda como é que eles podem conversar. A gente sabe que quem é bom em comunicação é o Rômulo. O restante ainda vai fazer escola. Então, os nossos encarregados precisam de orientação nisso. Eles aprenderam erro e tentativa. E requer competência, requer preparação para você conversar bem. Comunicação é a maior barreira para a cultura. Um outro treinamento que está na trilha é como é que o líder... Sabia que o pessoal fala muito em percepção de risco? Eu vou contar uma historinha. Um diretor se aproxima do funcionário, um gerente se aproxima do funcionário. Faz de conta que você é o funcionário operacional. Veste a roupa. Veste a roupa. Tá? Eu tenho várias histórias, mas isso aqui é só um exemplo. Você vai ficar esperto ou você vai ficar displicente com a aproximação do gerente e do diretor? Na verdade, eu acho que causa o mais... A gente se ativa imediatamente. Há uma reação emocional considerada medo, vamos chamar assim. Só se a cultura for punitiva. Exatamente, dependendo da cultura. Então olha só. Vamos pensar que é uma cultura positiva. Se for positiva, eu vou gostar de recebê-lo. Teu nível de alerta vai lá em cima. Você acerta mais. Claro. Então por que eu preciso colocar tantas ferramentas complexas, tantas teorias difíceis de implantar e caras de manter, quando eu posso resolver com uma presença positiva da liderança? Me diz. E é isso que a escola faz. Construir líderes positivos. Num universo onde a maioria é negativo. Porque eu vejo, né, a gente também vê todo dia na empresa, o gerente ou o gestor saindo para andar na operação, ou até uma visita que vem de fora. Às vezes eles passam por uma repaginação só para receber a visita. Né? Sim, fica todo mundo bonito. Todo mundo fica bonito e até o colaborador pergunta, mas gente, por que não faz isso todos os dias? Aí não precisa treinar ninguém, né? Não precisa treinar, eu não preciso nem me preparar para a visita. E quando o líder é autoritário, ele é punitivo, ele anda, eu ativo, mas eu ativo o medo, né? O desespero. Ele vai passar aqui no meu corredor, será que tem alguma coisa errada? Então, a escola vem trabalhar o líder positivo que é necessário. E nós recebemos muitas empresas com uma cultura negativa. Eu vejo muitas. Só que é possível transformar, sem muita complexidade, do negativo para o positivo. Eu também acho. É possível. Eu vou resumir para você, tá? Foram 4 premiações formais. 2 mundiais de melhor programa operacional fazendo isso. E 2 nacionais, melhor programa de liderança pelo SESI no Brasil e melhor programa de segurança na área operacional do setor energético brasileiro. Fazendo ciência? Não. Fazendo humano. Mas eu vou te falar uma questão aqui que eu não sei nem como você vai reagir a isso. Existem profissionais e profissionais. Você tem muitos profissionais, consultores no mercado, tecnicamente fantásticos, mas não conseguem ter essa energia de troca, essa humanidade, acessar esse carisma
para acessar aquele colaborador, porque você pode ter muito conhecimento, mas se você não tem a habilidade de conexão com aquele elemento humano, o que adiantou teu conhecimento? O legal, o que eu gosto, o que me deixa feliz é o pessoal que entra em contato comigo realmente quer fazer a diferença, não sabe como, e detalhe, eles sempre são mais competentes que eu. O currículo deles eu passaria vergonha. O que me ajuda é o superpoder de fazer cosquinha. Desculpa, é uma forma minha de encontrar algo concreto em mim, vai. Eu vou usar isso. Porque o meu currículo é isso. É identificar as qualidades que ele já tem, potencializá-las e colocar um fermentinho que vá na direção e que seja execuível, realizável por eles. Então, se tem alguém exigente com o cliente, sou eu, mais do que eles mesmos são, tá? Até porque se eu não for exigente, onde eu vou adicionar valor na vida deles? Porque toda mudança gera desconforto, toda mudança gera dor. Então, vamos que mais um pouco que dá. Claro. É possível, tá? E o caminho é aumentar o acerto. Não é reduzir o erro, é aumentar o acerto. Deixar aquele ambiente saudável pelo aspecto de olhar e falar assim, é um ambiente totalmente seguro. Só para você saber, em todos os meus programas, vamos falar assim, nossos programas, que eles logo de cara deixam de ser meus, não foi feito pelo Departamento de Segurança, tá? Era uma pessoa da segurança. Quem fazia era manutenção, logística e produção. Esses são os transformadores. Os protagonistas. Sim, senhor. É verdade. Escutamos eles tão pouco, né? Chegamos com a regra, chegamos com a imposição. A gente fala do safety design. Quem disse que eu sei que é melhor para eles? Me diz. Eu não sei. Por isso que falam tanto de safety design, né? De você poder, antes de iniciar qualquer projeto, vai lá conversar com manutenção. Será que cabe? Será que se encaixa? É execuível? É execuível? Esse é o ponto importante. Se você quer que... o Ted Conklin colocou isso está no Safety Different. Tá. Se você quer que a segurança seja uma propriedade que emerja, não sei se eu falei certo essa palavra, do processo, é algo que brote, que saia do teu dia a dia, a solução está na operação e não no departamento de segurança. Você me desculpa. Excelente. Vamos falar um pouquinho do livro Percepção de Riscos, as 4 dimensões essenciais para a cultura de segurança. Quando que você escreveu ele? Eu sei que está falando sobre a chave do desenvolvimento da segurança, do aumento da percepção de risco, da possibilidade que ele tem de impactar as pessoas, os trabalhadores. É isso que você queria com ele? Quando que você escreveu ele? Por que ele chegou? Qual foi o seu motivo por ele? Em primeiro, eu trouxe esse livro para o meu amigo, com dedicatória. Não coube a dedicatória. Porque o meu está aqui no meu Kindle, que eu tenho o seu livro, mas eu quero ele... Mas não coube. Na próxima revisão eu vou ter que aumentar o espaço de dedicatória. Porque eu comecei a escrever, não parei. Então, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, por estarmos juntos e pela jornada que a gente já fez. Eu agradeço demais, estou muito feliz de poder estar aqui com você nesse momento e me honra, sim. Eu já tinha ele para eu ler nas viagens, está aqui sempre, mas fisicamente eu gosto muito. E eu sou um cara que gosto muito de pegar mensagens daqui e jogar nos meus trabalhos, nas minhas palestras, então está no coração. Por que você escreveu ele? Por tudo que eu faço. Vem um impulso. Tinha uma necessidade? Você achava isso? Impulso da minha alma. Não é por causa do mercado. Sim. Não tem tanta análise de mercado e tudo mais. Eu estou escrevendo 3 livros no momento por impulso. Você começa a vir dentro e se você não fizer, você não vai dormir tranquilo, não vai ser coerente com quem é você. Não é por impulso. Tá? Eu diria que esse aí foi meu balão de ensaio. Eu já tenho um livro escrito sobre comportamento seguro já faz 10 anos. Eu não publiquei. Você pode procurar na internet procrastinação e tudo mais. O principal motivo é que aquele livro... Veja, eu fui sócio das maiores autoridades mundiais. Eu trabalhei com eles nessa área de comportamento seguro. Esse livro que eu escrevi, na verdade, são eles falando e eu escrevendo em português. E uma amiga minha falou, ela que fez a revisão em português do livro e tudo, Carlos, não parece você falando.
Por isso que eu não fui para frente. Na verdade, eram as vozes dos meus sócios naquele livro, porque ele está parado. Então, eu escrevi, em primeiro lugar, por impulso, por excesso de legado. Eu aprendi por causa dos livros deles. Por exemplo, o Scott Geller, conheci ele, Terry McSween, conheci ele, Dominic Cooper também, Aubrey Daniels, todos esses aí fizeram parte da minha jornada. Parece meio estranho isso, porque eu vivo no Brasil, só que toda a minha formação profissional veio do exterior. E às vezes há uma discrepância entre visão que a gente tenha e a realidade possível de mercado. Tá? Então, eu escrevi por impulso, por necessidade minha. Como eu disse, eu vou escrevendo. Tá? Depois eu esqueço o que eu escrevi, eu tenho que lembrar. Mas me ajuda aqui com as perguntas, me conduza, por favor. Eu às vezes rascunho algumas coisas, mas não tenho vontade de ter um livro também. Eu acho super importante. Eu não sei se aquela máxima, né, de você tem que, na vida, ter um livro, plantar uma árvore. Mas olha, uma coisa eu sei, eu queria escrever uma novela. Isso é certeza, né? Eu estudei muito sobre a inveja. Tá. Eu morava no Rio e essa história de escrever, eu queria sempre fazer a novela. Uhum. E aí eu escrevi uma baseada na inveja. Eu li os livros do Zuenir Ventura, que tinha umas histórias incríveis sobre inveja, que eu acho um tema muito atual, rico, né? de informação. E estava lá no Rio, né? Ninguém melhor do que no Rio de Janeiro para escrever a novela. Total. Está lá ainda guardadinha, né? Já perdi o nome, porque eu tinha dado um nome para ela e depois, há uns 2 anos atrás, alguém usou o nome. Eu deveria ter registrado. Pegando, por que o título Percepção de Risco, que leva diretamente para uma coisa muito específica da segurança? Olha, complementando a pergunta e entrando nessa. Então, você já notou que eu tenho várias frentes de trabalho. Claro. À noite eu dou aula, trabalhos espirituais, durante o dia um pouco disso também, faço visitas. A parte profissional, escrever livro, estou sempre escrevendo. E sem falar os projetos dos programas. Palestras que você faz. Toda semana. Treinamento. Palestra, gravação de vídeo, etc. Então, às vezes minha esposa fica brava comigo, que ela queria que eu ficasse quieto. Mas é impossível, né? Tanta coisa para fazer, não dá tempo, né, também, né? Então, eu vendo TV em casa, eu sento no sofá, levanto, eu vou para a poltrona, eu levanto, eu vou para o chão, eu levanto, eu vou para a cadeira. Eu não paro. Então, o TDAH, um pouco do autismo, o neurodivergente, está nesse processo. Eu estou aqui com você, estou tendo ideias. Eu sei o que é isso. Então é impulso. O que eu posso dizer para você, o que eu faço é por impulso, eu sou abençoado por poder fazer o que eu gosto. Eu sei que não é a realidade de muitos. Então eu tenho uma certa liberdade. Então eu queria aproveitar essa liberdade para deixar algo que venha a ser útil. A utilidade vai depender de quem tiver acesso. Okay. Tá? Quem buscar isso. Então, nesse sentido, eu diria que foi o que estava à tona. Eu escrevi o que estava à tona, não houve a intenção, apesar que são 35 anos dedicados a trabalhar com cultura. Aqui fala sobre definição de segurança, sobre planejamento, sobre reconhecimento das formas, da identificação das percepções. É leve. É leve. A primeira coisa, é um relato de situações e de olhares. Tá? Okay. Como eu disse, eu já trabalhei com a parte complicada da cultura com 2 modelos científicos super estruturados e validados que funcionam, que dá para predizer o que acontece. E é uma leitura para qualquer nível de cargo, posição na empresa. Sim, não é uma leitura científica. Tanto que um dos comentários é que eu não forneci referências científicas. Que pena, né? Eu sei, eu imagino. Né? A gente, quando expõe um produto como esse, né, a gente está vulnerável a ouvir as críticas e o que vem disso. Né? Olha, na verdade, eu nem pensei nisso. Eu escrevi por impulso, em 2 semanas, esse livro. Uma coisa que eu fiquei frustrado é que eu queria que ele fosse mais grosso. Ele é fininho, falar a verdade, tá? Fininho. Sim, mas eu acho ótimo. E é o seguinte, eu tenho ele, né, digital. Uhum. É na Amazon que a gente consegue. Na Amazon você pode comprar, usar no Kindle.
E você pode acessar a editora pela Amazon também, porque você pode comprar o físico. O físico. Mas vamos falar do conteúdo dele. É um conteúdo prático, vivencial. O que me habilita a falar sobre cultura se eu não sou um PhD em cultura? É justamente por causa disso, porque eu não fiquei no laboratório, eu fui no mundo real desenvolver cultura. Então são 35 anos fazendo isso que me habilita. E vamos pensar simples. O último capítulo do livro, ele é a percepção de risco. É aí que eu falo do ser humano. O pessoal comenta que os funcionários falham, eles não enxergam o risco de forma adequada. É claro que existem limitações fisiológicas. Só que o pessoal só fala do José e do João. Vamos entender o seguinte, que a percepção de um ser humano que trabalha em qualquer empresa é determinado por alguns fatores críticos. Você chega numa empresa para trabalhar, qual é o papel da segurança aqui? Para o negócio, para o diretor, que é o dono da empresa. Vamos falar assim, ele representa o dono da empresa. O resto do povo vai seguir a visão dele. O que adianta eu fazer um trabalho científico de medir, fazer, se o papel da segurança ele é mínimo? Eu te entendo, eu compreendo o que você está dizendo. Então, é importante medir? É. Mas a pergunta, logo depois da apresentação para a diretoria, sempre é: o que vocês vão fazer com isso? E agora, José? E aí? Então, como eu já fiz muito desse trabalho, eu fui, como dizem os mineiros, na couve, que é o mais importante do prato, é comer a couve. Então, qual que é o papel da segurança para essa empresa? Qual vai ser? A primeira dimensão. Esse, na verdade, não é um livro sobre percepção de riscos. Eu fiquei na dúvida de como chamar. Pode ser a percepção da segurança, é um nome mais certo. É um livro sobre cultura. Ok? Então, primeiro, qual que é o papel da segurança aqui? Se você não for excelente nessa resposta, teu resultado nunca vai ser excelente. Segundo, qual que é o papel do profissional de segurança? Se a descrição do job dele é de ser fiscal, os resultados vão ser mínimos, porque ficar atrás da moita para dar multa nas pessoas, me desculpa, aonde isso resolve? Terceira dimensão. Inclusive tem uma palestra minha que eu fiz no Rio de Janeiro, Fiscal Coach, falando justamente sobre o papel do profissional de segurança. Se você quer desempenho, dou uma dica aqui para todo mundo. Quando eu falo, se você quer zerar os acidentes, desenvolva a prática do coach. O que é a prática do coach? É o pai e a mãe com o filho. Você está trabalhando na empresa porque seus pais te desenvolveram. Como? Fazendo coaching. A técnica básica do coach é o seguinte: se você faz certo de acordo com os valores do seu pai, você ganha um joinha. Se você faz errado, você ganha o oposto do joinha. Nada mais educativo do que isso. Ponto. Se funcionou conosco, por que eu vou complicar na empresa? Não estou falando em bater em ninguém, pelo amor de Deus. Mas se alguém falar para mim que eu errei, eu vou ficar com uma vergonha, constrangido, e vou querer saber como é que eu faço para acertar. Só que eu vou mais longe se alguém me disser quando eu acerto. Estou simplificando. Sim, eu concordo com você. Então, é o papel do profissional de segurança. E poucos se olham como líderes e agem como líderes. Vamos acordar os nossos irmãos, nossos colegas e dizer: vá além, vá além. Norma não motiva ninguém, nem você. Se você tem prazer em fazer norma, você é um pelo na humanidade. Ninguém vai te seguir. Tá? As pessoas têm prazer em realizar, em deixar um legado, e trabalhar junto e resolver problemas. Ponto. O outro é o papel da cultura de segurança. Como é que você quer que seja a sua família? Como é que você quer que seja a sua casa? Um é o papel da segurança, outro é o papel do profissional. O terceiro é o papel da cultura de segurança. Se você não define a roupa que você vai vestir... ok, eu falei que eu sou palmeirense, né? Que time você torce?
Eu não torço para time nenhum. E aí você é obrigado a usar a camisa do Palmeiras. Você vai pôr ela com alegria? Provavelmente não, né? Porque tem que pagar bem, né? Eu não tenho esse vínculo com a torcida de futebol, mas então, né? A gente não usaria. Então, tem um projeto que eu comecei no ano passado. Só para você... Concorda que isso afeta o coração? Com certeza. E se tem algo importante sobre segurança, segurança é sobre pessoas, feito para pessoas. Norma não tem nada a ver com isso. Para mim, norma, sabe para que serve? Para lembrar, porque eu vou esquecer. Como é que eu tenho que fazer isso mesmo? Está ali escrito. Não é à toa que os diagnósticos de cultura que eu fiz esses 35 anos, o pessoal trabalha de memória. Agora, uma brincadeirinha. Está lá o... Vamos falar assim, vamos falar do sexo masculino, homem. A gente pode falar de homem, não pode? Claro, claro. Estamos liberados para falar de homem aqui? Claro, claro. Sem problema? Total representatividade. Que bom! Então, o homem chega no sábado, motivado, cheio de amor para dar. Querida, eu vou para o supermercado fazer compra. Vai lá, chega no mercado, ele esquece o que ia comprar. E liga para a esposa. Estou brincando. Mas a memória do homem... ela é um pouco volátil. E a maior parte quem está na operação são homens. E você acha que ele vai lembrar as normas? São mais altas que a Bíblia de Gutenberg, com capa de madeira. Você acha que ele vai lembrar disso? Pastas e pastas dentro de um arquivo. Do lado da máquina. Eles trabalham de memória, meu querido. Então a gente precisa ajustar as nossas práticas ao ser humano. Segurança é sobre pessoas, feito por pessoas para pessoas. Tá? Tá muito claro. Eu nem lembro que eu comecei a falar nisso. Não, tá muito claro. Agora é o seguinte, uma leitura rápida que deve levar máximo 2 horinhas, você lê 3 horas. 2 a 3 horas no máximo. No máximo, não é verdade? Sim. Para qualquer colaborador, qualquer posição. Seja tem especialistas lendo, tem gerentes, diretores lendo e o pessoal alguns encarregados, supervisores também lendo, porque eu dou uma volta na empresa, dá para saber aonde estão os melhores líderes. Tá certo. E o pessoal segue isso aqui. Excelente. Vou colocar ele bem no nosso podcast hoje para a gente poder valorizar. E é uma fonte de conhecimento para todo mundo que é inesgotável. Está no seu controle, enquanto gestor da empresa, definir qual é o papel da segurança. Em definir qual é o papel dos profissionais de segurança e em definir qual é o papel ou como você quer que seja a cultura de segurança. Só que eles não fazem isso. Isso não é delegável a nenhum consultor. E existem técnicas simples, baratas, baixo custos e efetivas que você pode rodar na sua empresa e responder essas perguntas. Excelente. Tá? Olha, eu acho que a gente conseguiu, de uma certa forma, nesse nosso bate-papo, nos 2 episódios, trazer muita informação para quem está ali nos assistindo. Espero que sim. Eu não tenho dúvida. Sinceramente, porque a gente, quando está conduzindo, olhando a tua forma, né, ainda mais eu que tenho a vivência na área, consigo me colocar no lugar deles e entender o que está falando. Falar do livro agora foi fantástico, você desmistificar essa questão do título, da percepção, onde você queria chegar com esse texto. Tudo isso, só finalizar, afeta a percepção no dia a dia. Claro, a percepção real, né? Aqui importa. Aqui importa. Você sabe que esse tempo, o podcast, é um mecanismo que eu gostaria de trazer para educar as pessoas. Se você tiver outra oportunidade de me dar essa honra de voltar, e aí a gente podia fazer uma pauta de temas que são bem relevantes para serem tratados. E aí a gente, hoje, nesses 2 episódios, nós falamos de você, da sua carreira, da sua história, a gente mesclou tudo isso, cultura de segurança. Eu acho que sim, mas eu queria, de repente, que se você tivesse um tema específico, ou de repente, Rômulo, eu quero falar todos os mecanismos que esse livro traz no podcast. Eu queria te fazer esse convite para a gente voltar. À disposição. Eu quero fazer esse podcast ser algo útil para quem está nos assistindo, nos ouvindo, tá bom? Para fechar, eu te pergunto aqui, quantos treinamentos nesses 30 anos você fez? Quantas horas de treinamento? Você consegue calcular, me dizer quantos? Porque eu sei que lá no seu site você tem um timer. Tem um contador lá, Tem um contador, né?
Quantos desses 30 anos, quantos você fez? Você tem muitos concorrentes, como você lida com a concorrência? Sabe que eu tenho um problema de memória, né? Todos nós. Eu escrevo, mas não lembro depois que eu escrevi. É um exercício, né? O ator, ele precisa todo dia estar em contato para decorar o texto, para aquilo para fazer parte da vida dele, sabe? Não é uma tarefa fácil, não. Não é não. Não é. Tanto que para essa entrevista aqui eu reli o livro. Nossa, eu escrevi isso. Fico surpreso. Você revisitou algo que era seu mesmo. E veio vários olhares em insights diferentes de quando eu escrevi. Escrevi 2, 3 anos atrás. Mas é muita coisa. Eu estou brincando de falar do Time, porque eu lembro, né, de ter lá muitos treinamentos, muitas pessoas desenvolvidas, muito líderes que passaram na sua vida. Olha, eu não sei. Quando eu viajo, pego a estrada, o avião, aí eu revejo as localidades que eu estive e as pessoas. E aí eu pude ver que a jornada foi bem rica. Sinceramente, tá? Então, é uma memória mais vivencial do que outra. Quando alguém me telefona, manda uma mensagem. Olha, eu estou falando de trabalhos no Brasil, na Argentina. Olha, tem os projetos mundiais em 7 países. Olha, graças a Deus, olha, família, trabalho, Deus e os amigos na jornada, eu acho que está rico o suficiente. Eu li que você busca, né, se conectar com as pessoas e assim, o meu mecanismo era esse, trazer você aqui para falar do projeto da escola que eu acho incrível. Se eu quero participar, quero ser útil com a escola de liderança, que é super importante. Acho um grande projeto para qualquer empresa, você ter um programa onde você desenvolve o líder para um líder positivo. Me surpreendeu essa escola, sabe por quê? Eu não construí intencionalmente. As demandas dos clientes foram vindo quando eu vi a escola estava pronta. E ela tinha uma voz própria, sabe? Então é algo que veio do mercado e a gente conseguiu construir. Você fez uma pergunta sobre concorrentes. Eu queria dar um recado antes de finalizar. Depois eu vou colocar aqui nos GC, nas legendas, endereço, contato, telefone para as pessoas acessarem a sua página. O site Comportamento Seguro é o caminho de comunicação. É o caminho, né? Isso não que tem quando outro. eu comecei a trabalhar, a gente digitava Comportamento Seguro e foi onde eu cheguei até você, que é o teu site. Então, qualquer pessoa que está ouvindo ou assistindo o Mask TV agora já sabe. Digitou Comportamento Seguro, chegou em Carlos Marcelo. Ponto. E lá tem o formulário de contato. É o caminho. Não abrir muitas fontes, porque senão eu fico doido. É verdade. Então, o único só ponto de contato são os formulários do site. Tá? Se você quer o livro, se você quer participar da Escola de Líderes, é só entrar. comportamentoseguro.com.br. É isso aí. Concorrentes. Temos muitos, né, nos últimos 10 anos. Eu vou falar com você e não é uma frase, não leia ela com arrogância. Sim. Eu não tenho concorrentes. Eu não quero essa neurose para mim. E eu sei por que você não tem concorrentes. Eu não quero essa neurose. Eu quero ser feliz, meu querido. É diferente. Então eu prefiro trabalhar junto com você, fazer os projetos juntos com você. Fique à vontade de usar qualquer frase, material do meu livro nas suas palestras, nos seus produtos. Olha, a internet surgiu no Brasil, eu já em um ano coloquei a maior biblioteca de segurança do Brasil no ar. Eram 30 mil usuários naquela época. Fechei porque cansei um pouco. Não fazia mais sentido o projeto. Então, sinceramente, eu estou mais afim de realizar do que ser o bonito da história. E depois tem aquela história da característica humana, né? Cada um é uma essência, cada um tem assim a sua característica, o seu carisma. Não dá para simplesmente... Não tem a melhor solução, a melhor resposta. Né? O cara pode ser muito bom. Eu conheço milhares, né, melhores do que nós, assim. Tem milhões, não estou falando nem de milhares, milhões de profissionais. Mas Carlos Macera é só um. Rômulo Contígio é só um, não é verdade? E somos insubstituíveis. Insubstituíveis, Você né? que escuta a gente, você é insubstituível, não tem outro. Você está colocado no lugar certo, na família certa, na cidade certa para fazer a diferença. Aproveita a oportunidade. Aproveita essa dica que você acabou de dizer. Aproveita a oportunidade para fazer a diferença, para se colocar num lugar onde você pode mudar o mundo e mudar a vida daquelas pessoas. É isso. Excelente. Bom, para fechar, já que você já conhece a câmera ali, uma dica, uma sugestão para quem está aí nos ouvindo, nos assistindo
E a honra de ter você aqui, eu quero que você volte mais vezes. Estou muito feliz aqui, nesse estúdio aqui, com os meninos também. Aqui é família, né? Olha, foi uma coincidência incrível. Para você que não está aqui acompanhando, nós estamos aqui no RecFi, que é um estúdio em Jundiaí, uma produtora incrível, e a gente depois vai falar sobre eles. Eu estou apaixonado aqui. Eu já conhecia há 5 anos, mas agora vendo como eles são inovadores, como eles lutam por tecnologias melhores, estou muito feliz com esse conhecimento. Aproveite para a gente fechar esse bate-papo. Primeiro é gratidão, porque a gente está no lugar certo. Não duvida disso. Se fosse moleza, não teria graça, tá? Desperte a sua voz, se manifeste o seu melhor, assuma a liderança onde você estiver, influenciando positivamente as pessoas. Eu diria que o principal é esse. Você já sabe, você já tem os recursos necessários. O segundo, estuda, se capacita mais, aprenda mais, vá mais longe de qualquer lugar que você já tenha ido. E confie em Deus que no final é sempre feliz, sempre dá certo. Esse foi o Mask TV, aquele podcast que você quer ver com Carlos Massera. Eu não preciso falar mais nada. Até o próximo episódio. Ele volta. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Um grande abraço. Muito obrigado. Tudo de bom.